Já sabia, né? Mas vamos lá. Irmãos, nós temos algumas coisas para acontecer ainda para esse mês. Estamos com a expectativa do nosso retiro. Quem está com a expectativa do nosso retiro, amém? Aleluia, né? Então, final do mês agora, dia 27, nós temos o nosso retiro de integração. Será um tempo especial, tenho certeza que você vai ser abençoado. E você que quer participar, né? Para a equipe de trabalho a gente já não tem vagas, né? Já se esgotaram, né? Mas para você que quer participar, puxa, eu quero participar do retiro, né? Você ainda pode fazer sua inscrição, pode nos procurar ali depois. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado, né? Eu tenho convicção no meu coração que a sua vida vai ser transformada. Então, você que, né, deseja participar, tenho certeza que vai ser bênção, amém? Irmãos, alguns outros recados. Dia 21 agora, sábado que vem, isso, né? Dia 21, isso. Nós vamos ter aqui na igreja o bazar da igreja, amém? Glória a Deus. Então, né, você também que deseja participar, vai ter muita coisa boa aqui, né? A partir das 9 horas, vai ser um tempo muito bom para você, né? Aí renovar o teu guarda-roupa, aleluia, né? Ainda mais no frio aí, né? Então vai ter muita coisa boa e você também vai ajudar, né? Aos nossos projetos aqui. E, irmãos, então, sábado, dia 21, às 9 horas, né, o nosso bazar. Irmãos, dia 19, nós teríamos o nosso culto, o nosso Alcance Fire, né, mas é feriado, então nós não vamos ter o culto, amém? Então você, né, já fazem duas quintas-feiras aí que nós não vamos ter o nosso Alcance Fire. Então, né, dia 19, nós não teremos o nosso culto. Amém? Glória a Deus. Eu queria conhecer aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez. Tem alguém que nos visita pela primeira vez hoje? Levanta sua mão ali, ao fundo, lá também. Uma salva de palmas a esses irmãos. Sejam muito bem-vindos. Para nós é uma alegria, né, imensa recebê-los aqui. Nós temos os nossos voluntários ali que estão com crachá. Qualquer dúvida que você tiver, você pode, né, perguntar para algum deles ali, amém? Culto de jovens, né? Acho que não estava nos culto de jovens, né? Próximo sábado. Como que é? Os visitantes? Erga sua mão mais um pouquinho aí, que acho que a nossa equipe não aí, ó. E aí, eles vão te auxiliar aí. Amém? Então, sábado também nós temos o nosso culto de jovens, tá? Então, nosso culto de jovens, às 20 horas, você jovem, né, que tem até 100 anos, está convidado para estar participando. Se você tiver mais de 100 anos, a gente, né, prepara um lugar especial aqui para você, mas também pode vir, amém? Glória a Deus. Queria chamar o pastor Paulo subirá. Uma salva de palmas ao Senhor pela vida do pastor Paulo. Pastor Paulo, ele veio de muito longe, né? O pastor Paulo subiu, né? O pastor Paulo veio de muito longe, né, para estar aqui conosco, nos abençoando, né? Quem não conhece o pastor Paulo? Tem alguém que não conhece o pastor Paulo subirá? Aí, ó. Tem alguns irmãos aí. Ele já esteve aqui conosco, né, acho que 1 ano e meio, 2 anos atrás, né, pastor? E também já esteve no outro tempo lá conosco, né? Então, o pastor Paulo já nos abençoou muitas vezes e hoje tenho convicção, certeza que vai nos abençoar de novo. Pastor, nós somos gratos a Deus pela sua vida, amém, pelo seu ministério, por tudo que o Senhor já depositou aqui nas nossas vidas. Vamos orar pela vida dele aqui? Jesus, obrigado pela vida do pastor Paulo, pela vida da pastora Juliana, Senhor. Ó Deus, desse casal, dessa família, Senhor, seus filhos que têm servido ao Senhor, e nós somos gratos, Pai, porque vemos a mão do Senhor sobre eles, Pai. Certamente hoje o Senhor tem uma porção que o Senhor já derramou sobre o coração do seu filho, que hoje vai derramar sobre as nossas vidas, Pai. Usa ele, Senhor, com toda a autoridade, ousadia, como o Senhor sempre usa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, pastor. Aleluia. De novo, só para eu lembrar aqui, quem ainda não me conhecia, levanta a mão. Maravilha, vou pregar a mesma mensagem da outra vez, que vocês não ouviram mesmo. Então, glória a Deus, já economiza aí a minha mensagem. Gente, é uma alegria estar aqui. Há 8 anos atrás, eu fui constrangido, um pouco mais, mas 9 anos atrás. Na verdade, eu sou paulista de Campinas. Tem alguém de Campinas aí? Só para saber. Está faltando gente boa aqui, então. Eu sou... E a gente veio para o Paraná em 2003, está difícil fazer a conta aqui, né?
e adotamos esse estado que nos adotou. Morei 2 anos em Irati. Alguém de Irati? Sempre tem. Pelo amor de Deus, gente, não me decepciona. Inventa aí, mente aí para mim que você é de lá. Brincadeira. E ficamos lá 2 anos, depois quase 12 anos em Curitiba, na Alcance Curitiba, ali trabalhando junto com o pastor Luciano, depois e juntamente também com o pastor Marciano. E Deus começou a apontar que a gente sairia, né, do país, e acabou nos levando para começar a primeira Alcance fora do país, que é a Alcance lá em Orlando. Então, a gente é vizinho do Mickey, do Pateta, lá daquela turma toda. Caso você queira ir para lá, foi uma bênção a gente estar lá, como eu disse, né, há 8 anos. E trago um abraço da igreja para vocês, da minha esposa, que chega aqui amanhã. Nós vamos ter uma semana de programações aqui com os pastores de Alcance. E é uma bênção poder servir vocês, uma alegria mesmo, pastores queridos, né, poder servir vocês. Eu tenho o privilégio de compartilhar algo do coração de Deus. Antes eu queria, você me deixa à vontade, né? Tá bom. Antes eu queria dizer o seguinte, para quem ainda não foi no retiro de integração, eu quero dizer que é uma oportunidade de Deus transformar a sua vida num final de semana. Quem crê, diga amém. Eu sou fruto disso. Em 2002, eu fui no retiro de integração. Eu fui há muito tempo atrás, eu estava precisando ter um toque de Deus naquela época, renovar alguns dos meus compromissos, enxergar algumas limitações que eu tinha na minha vida espiritual, e foi um final de semana transformador, como é que a gente fala? Divisor de águas. E eu sou fruto, tudo que você vê e perceber na minha vida hoje, muito disso surgiu a partir de um final de semana que eu estava no retiro de integração, onde Deus realmente falou comigo. Eu entreguei meu coração mais uma vez no nível mais profundo, e foi espetacular. Eu recomendo que você não desperdice a sua próxima oportunidade. Vai ser bênção demais. Amém, igreja? Agora eu tenho um recado de Deus aqui para você, porque eu vou compartilhar a palavra e depois eu vou embora. E o pastor fica com problema. Aleluia, glória a Deus. Mas não, eu quero dar um recado para você, né? Amei o vídeo, que era da semana passada. Mas Deus sabe por que passou hoje. Então fica a técnica aí, fica tranquilo. Deus já sabia que isso ia acontecer. Já livrei a sua, uma Coca-Cola no final ali para mim, por gentileza. Mas no meu coração ali, Deus me constrangeu a compartilhar algo com vocês, rapidamente. E ali no final fala sobre João, né, sobre Jesus ser o nosso supremo pastor. Né, é aquele que cuida das nossas almas. O Espírito Santo faz o trabalho de apacentar, e nós somos mordomos do reino, nós que estamos à frente de igrejas, assumindo esse lugar de pastoreamento, né? Nós também somos pastoreados por Deus, pelo Espírito. E eu queria deixar um recado para essa casa, para essa igreja, que Hebreus capítulo 13, verso 17, diz o seguinte: obedeceis aos vossos guias, ou vossos pastores, ou aos vossos líderes, e sede submissos para com eles, pois eles velam, eles cuidam das vossas almas, como quem há de prestar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Irmão, você tem 2 oportunidades. Você pode ser bode ou ovelha. Seja ovelha. Não faça o pastor, a pastora, os líderes da casa gemer para cuidar de você, né? Torna a vida deles mais fácil. Deixa o seu coração pastoreável. Quem pode dizer amém? Porque ele termina dizendo o seguinte: para isso, né, porque isso, fazendo os pastores, os líderes gemerem, não vos seria útil. Então, é muito importante. Tessalonicenses fala isso, Paulo escrevendo a Timóteo, né, aos Tessalonicenses, a igreja em Tessalônica, aos Coríntios, a igreja em Corinto também, ele fala a mesma coisa, e eu queria deixar esse recado para você, para que você possa, né, ser abençoado. Existe uma forma de você ser abençoado sem fazer esforço para correr atrás da bênção. É se submeter à liderança que Deus está colocando sobre a sua vida. É entender que há um lugar para a gente se colocar, onde Deus faz a sua bênção ser derramada na nossa vida. Salmos 133 diz que a bênção, a unção de Deus, ela vem, ela passa pela cabeça, autoridade, ela passa pela barba, maturidade, e depois ela toca o resto do corpo. Então, quando a gente está debaixo de alguém, a gente precisa alinhar o nosso coração para que as bênçãos de Deus corram atrás de nós, e não a gente corra atrás das bênçãos de Deus. Quem entendeu diz amém. Aleluia, você recebe essa palavra? Então, é isso que eu quero colocar no seu coração, além de algo que
consultando o Senhor, buscando ali nos meus esboços, eu falei, Deus, o que eu tenho para compartilhar com essa igreja? O que o Senhor tem no coração, né, no seu coração, para eu poder ser instrumento do Senhor? Eu quero compartilhar com vocês, mas antes de começar a ministração da palavra, eu quero perguntar, quem acha que sucesso acontece por acaso? Não precisa levantar a mão, não precisa cutucar ninguém, mas pensa, eu acho que quase ninguém, se é que alguém tem coragem de achar que sucesso vem por acaso. É uma construção. Às vezes, quando a gente vê do lado de fora, a gente acha que o sucesso, ser bem-sucedido, é uma soma de coisas aleatórias, uma sorte, e a gente, muitas vezes, ou quase sempre, a gente não reconhece o caminho que aquelas pessoas percorreram para alcançar o que a gente reconhece como sucesso na vida dela. E eu quero hoje compartilhar o que eu entendo ser importante para eu e você podemos estar alcançando sucesso. E eu separei aqui na minha Bíblia, eu gosto muito de Provérbios, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler Provérbios, e eu quero recomendar que você faça isso e comece hoje. De maneira bem brincalhona, relaxa, não é doutrina, é só uma brincadeira. Os provérbios são o horóscopo do crente. Eu não sei se você veio dessa fé onde você lia o seu horóscopo para saber se o seu dia ia ser bom, né? Mas a verdade é que quando você lê provérbios, ali já tem bênçãos de Deus determinadas para quem se coloca nesse lugar de reconhecer que são conselhos sábios de Deus para a gente alcançar sucesso na vida. Quem entendeu, diga amém. Então é importante, por exemplo, hoje é dia 15, tá certo? Então, Provérbios capítulo 15, tem 31, né? Você pode ler em fevereiro, você lê um pouquinho mais, nos outros, você lembra? Janeiro, fevereiro, março, abril, lembra? Tem 31, você pode ler todos, nos meses de 30, no último dia você lê 2. Mas Provérbios 15, por exemplo, começa com algo que eu aprendi na minha casa, diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Para os irmãos mais nervosinhos, né, que foram tratados por Deus como eu no trânsito, e que você tinha uma palavra dura, mas você decidiu mudar, e ser mudado por Jesus, e a hora que você recebeu aquela fechada, aquela buzinada, ou sei lá o quê, em vez de você aumentar o problema, você diminuiu. Desculpa. Às vezes a pessoa nem te ouve, você só faz assim, ó. Aí a pessoa perde a razão do outro lado, pô, eu queria brigar, aí você não quer, não dá briga, porque a palavra, a comunicação branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quantos casais nós temos, em quantos lugares, que não estão usando dessa sabedoria, né? E a gente costuma falar uma frase que talvez já seja usada aqui: quer ser feliz ou quer ter razão? Né? Então a palavra branda. Esses provérbios são muito importantes, e eles vão falando várias coisas. Por exemplo, 5, olha aí, filhos, mas os mais maduros também. O insensato despreza a correção de seu pai, mas o que atende à admoestação, prudentemente se haverá. Ou seja, existe conselho dentro de casa. Existe um pai falando, uma mãe falando, e se você ouvir e prestar atenção, provavelmente seu caminho vai ser um caminho mais abençoado. Amém? Está entendendo? Você pode ler e seguir à risca. Você não precisa ter medo de seguir o que você lê em Provérbios. Então, a mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje é algo que Deus vem mexendo no meu coração, e eu chamo de a importância de buscar conselhos. E eu pergunto, se você vai ser honesto comigo, vai levantar a sua mão e dizer: quem acha que conselho é importante? Você que não levantou a mão, você não vai ser abençoado nessa... Não, brincando. Gente, a gente precisa. Quem sabe tudo? Ninguém. Quem tem experiência em tudo? Ninguém. Nós precisamos de conselhos na vida, e eu quero estimular você, a partir de hoje, em primeiro lugar, buscar conselho na palavra de Deus. Amém, igreja? Em segundo lugar, o conselho do Espírito Santo. Se você é novo nascido, você é nascido, melhor dizendo, né, passou pelo novo nascimento, nasceu do Espírito, reconhecendo Jesus como seu Senhor, você recebeu o Espírito Santo. Mas assim como um bebê que entra dentro de casa e ele demora tempo para ocupar o espaço, eu estou com uma netinha e ela está indo para 2 anos, no final do mês que vem, né, agora que ela está começando a juntar 2 palavras.
Então, lá todo mundo em casa tem 2 sílabas que ela chama, é fofô, fofó, tatá, sassá, né? E agora ela já está começando a juntar. Outro dia eu vi 2 palavras diferentes, tipo beber água. Nossa, é incrível, né? A evolução, a velocidade, né? Quase 2 anos para falar 2. Mas a verdade é que quando algo entra novo, como o Espírito Santo entra na nossa vida, leva um tempo para a gente conseguir reconhecer a maneira como o Espírito Santo se comunica conosco. Então, eu usei esse exemplo da netinha para que você possa pensar que o Espírito Santo não é que não está falando com você, talvez você não esteja reconhecendo ainda a voz do Espírito Santo. E a gente vai regulando e vai aprendendo, assim como eu morando nos Estados Unidos, eu preciso cada dia mais, ainda estou melhorando o aprendizado da língua, mas o ouvido é fundamental, porque às vezes você consegue ler, mas você consegue até escrever, mas ouvir e entender é um processo muito mais desafiador. Então é preciso a gente aprender a linguagem com o Espírito Santo, porque ele traz esclarecimentos pessoais para conselhos que a gente precisa atender do Senhor. Então a palavra de Deus é o primeiro fundamento. Eu quero ler para vocês Provérbios 15, 22, onde a Bíblia diz o seguinte: onde não há conselho, frustram-se os projetos. Onde não há conselho, fracassam-se os projetos. Então, a gente tem 1000 ideias. Alguém disse que o lugar, né, que mais tem sonhos não realizados é o cemitério. Pensamentos que ficaram na mente das pessoas, que ficaram no coração, não foi buscado um conselho para achar-se um caminho de realização daquele projeto. Mas a parte B diz o seguinte: mas com a multidão de conselheiros, esses projetos se estabelecem. Queridos, eu não tenho tempo para falar sobre a minha vida, mas eu poderia discorrer o lado, eu vou pôr na esquerda, porque a esquerda sempre é coisa ruim, aleluia, os projetos que não foram para frente. E eu poderia pôr do lado direito, Jesus senta ao lado direito do trono de Deus, aleluia, né? Quando ele separa os bodes vão para a esquerda, e as ovelhas vão para a direita, aleluia. Eu poderia pôr uma lista de coisas que eu perguntei a Deus, que eu perguntei para pessoas. Acho até que eu ministrei uma palavra aqui, se não eu volto outra vez para ministrar, no final você decide se eu volto ou não, mas falando exatamente sobre a importância de buscar a Deus, de buscar o conselho de Deus. Então, onde não há conselho, os projetos, vai de mal a pior, vai a pique, eles afundam, eles não saem do papel, porque a gente precisa de conselho. Então, por que é importante buscar conselhos? Para que os projetos funcionem, os nossos desejos, pensamentos. Tem vezes que você vai ter alguém ministrando aqui que vai ser fogo puro. Hoje aqui, na hora do louvor, o irmão atrasou a reunião em 15 minutos, brincadeira. Mas a gente estava sentindo o mover do Espírito Santo. Foi ali que Deus falou algumas coisas comigo, naquele movimento onde o Espírito Santo tem liberdade de falar ao nosso coração. Tem horas que Deus vem com vento, com fogo, amém, igreja? Aleluia. Mas muitas vezes Deus vem com a sua palavra e um conselho. Não precisa ter nada acontecendo assim muito diferente. Simplesmente é igual a palavra de pai e mãe: faz, não faz. E Deus tem essa característica. Então, em primeiro lugar de 4, eu quero falar para você o conselho como fundamento da sabedoria divina. Nós precisamos ter o conselho como um fundamento da sabedoria divina, porque nós não sabemos como convém saber. Nós precisamos aprender. Então, Deus opera através de conselhos. E conselho é uma palavra que a gente usa no português, não é só o conselho, aquela ideia que você dá, como é que eu posso dizer, uma forma de você construir um entendimento no coração de alguém, onde essa pessoa vai falar: puxa, tem sentido o que você está me falando. Não só isso, é um conselho, mas também quando se juntam algumas pessoas, eles fazem uma diretoria, também tem o nome de conselho, né? Você tem que procurar o conselho, que seria a diretoria. Então, essa ideia de ter algo falado, construído, comunicado, ela também não serve só para uma pessoa, mas serve para um conjunto de pessoas resolvendo algo. E assim é Deus, como Pai, Filho e Espírito Santo. Gênesis capítulo 1, 26, a conversa é: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então você imagina o Pai, o Filho e o Espírito Santo na eternidade conversando e decidindo em fazer o ser humano
a sua imagem e semelhança. Houve um conselho, houve uma conversa, houve um debate, houve tentando antever o futuro, assim, no sentido natural, porque Deus, como Ele está fora do tempo, Ele sabe todas as coisas, Ele é onipresente, onisciente, Ele não precisaria imaginar o futuro, mas imaginando o nosso futuro para a gente agradá-lo. Então, houve um conselho, houve uma conversa, houve um debate, houve ali algo que pudesse acontecer, que fosse bênção para nós. Então, mesmo sendo onisciente, Deus age com propósito coletivo e intencionalidade. Muitos dos nossos planos fracassam, queridos, primeiro porque a gente é apenas sonhador. E uma boa parte da minha vida, eu fui apenas sonhador. Eu imaginava que um dia eu estaria em tal lugar, na área dos esportes, na área, talvez, ainda não pensava em ministério, eu pensava em artes, né? Era uma pessoa bastante, assim, aberta, sorridente, conversador. E uma menina no colégio, ali pelos 17 anos, falou: você não quer fazer teatro com a gente? E eu fiquei pensando naquele convite, o que ela viu, mas eram coisas que eu imaginava. Agora, se você não dá o primeiro passo, não sai do papel, o projeto não funciona. Então, para que a sabedoria de Deus, né, nos alcance e se manifeste através de nós precisamos de conselho, de orientação. Provérbios, por exemplo, eu usei para dizer que está cheio de indicações daquilo que a gente deve fazer e daquilo que a gente não deve fazer. Os 10 mandamentos, que na verdade representam 613 mandamentos do Velho Testamento, eles também dizem, eles começam com não. É incrível que, de novo, a netinha, estou acompanhando o crescimento, a gente está muito animado, é a primeira, está sempre perto da gente, e ela já faz tempo que ela sabe falar assim: não, 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 não. Por quê? Vai botar o dedo na tomada? Não. Vai pegar a faca em cima da mesa? Não. Não, não, não. E a gente tem que ensinar o não primeiro. É por isso que Deus fala em primeiro lugar: não, não, não. Mas o não de Deus é sim para outra coisa. Amém, igreja? A gente tem que entender. Ele está vendo o perigo. Está dizendo: eu não quero que você vá aqui, porque você vai se cortar. Você vai tomar um choque. Não, não vai por esse caminho. Mas tem outros caminhos. E a gente precisa entender que o conselho, em primeiro lugar, ele vem da palavra de Deus, ele vem pelo Espírito Santo, mas Deus também usa pessoas, porque senão a gente não sabe o que é ser humilde. A gente não vai saber o que é se submeter a alguém e deixar nossa arrogância e nosso orgulho de lado, ou arrancar ele do coração, porque com Deus não tem problema, Deus é Deus, mas e o irmão que está do meu lado? E o pastor, e o líder, e não sei quem? A gente começa a o quê? A resistir ao conselho de pessoas que são preciosas, que estão perto de nós. E se você é jovem, como eu fui, e você é resistente ao seu pai e à sua mãe, hashtag fica a dica, deixa Deus tratar o seu coração rebelde e orgulhoso, antes que seja tarde demais. Meu pai falava comigo que eu era rebelde, eu me rebelava para provar que eu não era rebelde. Meu pai citava um provérbio, um salmo, que dizia: aquele que não se arrepende vai vir, né, algo de uma vez, vai quebrar o seu pescoço. Ele era meio trágico, eu falava: meu Deus do céu. Mas é o sentido de fazer o quê? Acabar com o projeto mal fundamentado, sem um piso, como eu falei, sem um fundamento. Então, nós precisamos entender que provérbios, eles trazem muito conselho, né, muitos conselhos, os provérbios. E a vida cristã não é sobre caminhar sozinho. Não tem como ser um ermitão espiritual. Aquele cara que vai no alto da montanha, tem uma roupa longa, né? A gente tem aquela imagem do cara com tipo um guru, cabelão, né? Roupa longa. E aí lá você tem uma revelação sobre Deus. Não, o cristianismo é vivido assim, querido. Sabe, a gente experimenta os acertos, a gente tem os dissabores, os erros, e a gente volta atrás, pede perdão, conserta. É por isso que a palavra de Deus diz: se alguém tem algo contra você, nem oferta. Irmão, se você trouxe oferta hoje aqui, e está de mal com alguém, dá tempo de consertar. Eu estava ali sondando meu coração, falando: Deus, tem alguém aí que não está gostando de mim para eu conversar antes de eu fazer oferta? Não lembrei de ninguém, fiz oferta, aleluia, glória a Deus, né? Mas a gente tem que ter esse coração de entender que nós precisamos de conselho, porque a vida cristã não é sobre caminhar sozinho. Então, querido, você tem 66 livros para abençoar a sua vida. Você tem como descobrir caminhos que vão exatamente mostrar para onde a gente tem que ir.
É interessante que Isaías, capítulo 9, verso 6, quando fala a respeito de Jesus, ali o texto diz que ele será maravilhoso conselheiro. Quem aqui tem fé em Jesus? Amém? Conselheiro. Diz que Jesus tem estatura do varão perfeito, do homem, do ser humano. Ele é do tamanho não físico, mas espiritual, para a gente aprender com ele. E a Bíblia vai repetir isso lá para frente em João. Provérbios 14, 12 diz: há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final dão em destruição. Deixa eu falar algo muito prático, que você não precisa levantar a mão junto comigo. Mas todo mundo aqui já deu cabeçada na área financeira. Porque a gente acha que sabe. E diferentemente de onde eu moro há 8 anos, onde os carros são muito mais baratos, se você pensar em ter aqui um carro de 100 mil, eu não sei que referência que é essa, mas só imaginando, talvez esteja na sua mente, tem apartamento de 100 mil. Então, qual é a lógica de você comprar um carro de 100 mil, em vez de você investir num apartamento, numa casa de 100 mil? Se você não acreditar, fala comigo no final que eu mostro para você o preço dos dois. Então, estou dizendo que se você não tem um conselho, daqui 10 anos, o seu carro não vale nada e o apartamento vale 150, vale 200. Então, são conselhos que a gente precisa e muitas vezes a gente não aceita o conselho. Esse é um grande problema que a gente precisa lidar. Provérbios 11, 14. Não havendo sábia direção. Quantos aqui ouviram falar? Estuda, estuda, estuda. E eu aqui estou ecoando seu pai, sua mãe, sua avó, sei lá quem. Estuda. Né? E hoje você fala, pô, não estudei. Mas sempre dá tempo de melhorar. Tá bom, mas pode melhorar. Né? Os últimos 2 anos eu comecei a me aplicar em coisas que eu deixei passar. Mas agora eu estou tentando recuperar algum tempo. Então, não havendo sábia direção, o povo cai. Que cai? Cair no chão, levantar? Não. Dá tudo errado. Não vai funcionar. Você não vai ter o resultado que você quer. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Multidão de conselheiros e não necessariamente de conselhos. São 2 coisas diferentes. Porque você pode ter vários conselheiros que falem a mesma coisa. Agora, se você fica procurando o conselho que você quer ouvir para ser exatamente a resposta que você quer, você não está procurando sabedoria. Você vai em um, não falou o que eu quero. Vai em outro, falou o que eu quero. Vou dar um exemplo. Quem aqui vai no médico para descobrir o que quer ouvir? Ninguém vai. A gente vai para ter o diagnóstico do que está nos incomodando. E às vezes você vai em um, não ficou 100% de certeza, talvez você vá até num segundo, por exemplo, para ter certeza, matar a questão, ou às vezes para ouvir a mesma coisa e resolver. Mas, de repente, você tem uma situação, o médico fala uma coisa, não acredito em você. Vai no outro, não acredito em você. Não, a gente procura resposta. E muitas vezes o conselho está na boca de quem está na nossa frente, dizendo o que a gente tem que fazer, mas não agrada o nosso coração, porque não é o que a gente quer ouvir. E deixa eu falar para vocês, querido, cristianismo não fala o que a gente quer ouvir. Viver uma vida cristã é ouvir muitas vezes o que a gente não quer ouvir. Porque a palavra de Deus vem confrontando a gente, ela vem revelando o nosso coração. Quando a gente lê a palavra, diz assim, pô, isso aqui não pode também. Quem não lembra daquela assim, não quero ser crente não, porque não pode beber, não pode fumar, não pode isso, não pode aquilo. A gente precisa entender que a gente precisa do conselho como fundamento para que a sabedoria de Deus, né, apareça entre nós. Então, com conselhos prudentes se fará a guerra e a vitória na multidão de conselheiros. Então, é na luta da vida. A gente está procurando bons conselhos. A gente está procurando ouvir pessoas falarem para nós sobre casamento. Como casar antes de casar? Já casou? Como que mantém? Como que resolve os problemas? Finanças. Olha, essa profissão são boas. Se você estudar isso e aquilo. Quando eu falo estudar, existem N formas de estudar. E às vezes a gente não ouve, porque aquele caminho no começo é difícil. E andam postando tanta coisa, mas uma delas é boa. O difícil, a gente vai passar pelo difícil. É difícil para manter saúde e é difícil para ganhar saúde de volta. Alguém disse que às vezes a gente passa a vida ganhando dinheiro, perdendo saúde, para depois usar o dinheiro para ganhar saúde de volta. Então, a gente precisa de bons conselhos, amém, igreja? E a gente precisa ouvir esses conselhos. As áreas mais bem-sucedidas da minha vida são áreas que eu ouvi o conselho do meu pai. Eu vou citar 2.
Posso citar as que eu não ouvi, mas quero te incentivar nessa noite, aleluia. Casamento. E onde eu estou nos últimos 22 anos. Nos últimos 22 anos, desde maio de 2003, eu caminho com um tal de Luciano Subirá. Alguém conhece? Aleluia, glória a Deus, amém. Meu irmão, por acaso, mas também meu pastor. Quando eu tive o convite de administrar a editora, o Orvalho.com, eu fiz isso por 14 anos, até 2017, eu perguntei para meu pai, pai, o que você acha? Eu tinha uma carreira no banco, carreira meteórica. O irmão deu testemunho aqui, e para a glória de Deus, não só o dinheiro tocou o reino, mas eu também fazia lá dentro da agência que eu trabalhava, um estudo bíblico com as pessoas, evangelizando elas e tal, já firme com Deus. Mas veio o convite e eu tinha que descer na carreira. Eu tinha que deixar uma carreira consolidada e eu tinha que começar numa editora que literalmente era no fundo do quintal, era no fundo de casa lá em Irati, aleluia. Mas o conselho pesou. E foi muito importante ter ouvido meu pai para a gente viver tudo que a gente tem vivido no reino de Deus nos últimos 22 anos. Estou com a minha esposa, vai te fazer a conta, sabe aquela... Gente, não parece que eu tenho 50 anos, não é verdade? Eu sei, mas é verdade, um cara de 49, aleluia. Né? Eu fiz agora em março. Eu estou indo para 32 anos com a minha esposa, indo para 28 de casado. Eu me lembro que eu namorava uma moça, a gente terminou o relacionamento por alguma razão que eu não me lembro bem, mas coisas de adolescente, jovem assim, né? Nem era muito sério. Mas eu fui conversar com meu pai e eu já tinha deixado de lado esse relacionamento. Eu fui e perguntei para meu pai, pai, o senhor acha da Juliana? Ele disse, essa aí é para casar. Foi um bom conselho. Né? Estamos juntos no ministério todo esse tempo, filhos, neto, e Deus tem nos dado graça para vencer todas as áreas. Não quer dizer que é um mar de rosas, nem um sucesso instantâneo, que é só casar com a pessoa que alguém disse, né, para você, mas é construir. Casamento é construído, você pode dizer amém? Não chega nada de graça, nada, às vezes até parece que nós começamos errado, mas é porque é para construir, e você precisa de conselhos. Me fizeram uma pergunta recentemente, assim, olha, fulano de tal quer saber se pode separar nessa situação. Eu disse, essa pessoa só quer ouvir o que ela quer fazer. Você tem que entender o que está acontecendo. O que essa pessoa está contribuindo para esse casamento está sendo pensado de ser terminado, de acabar. É preciso investigar, é preciso de conselho, é preciso, né, identificar o que está acontecendo de errado. Então, nós precisamos de conselho. Então, em segundo lugar, o conselho como proteção contra decisões precipitadas. Quem já tomou decisão precipitada na vida? Seja sincero comigo, não me deixe sozinho. Decisão precipitada, presta atenção, ela está ligada à emoção. Pode sondar. Se você lembra de alguma delas, das decisões precipitadas, elas estão normalmente ligadas à emoção que a gente ainda não foi trabalhado, não foi curado, não foi bem resolvido. E nós precisamos, então, permitir que a palavra de Deus alcance esses lugares também. Um texto na palavra diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Nós precisamos de uma identidade construída em Deus. Nós temos uma identidade, quando nós começamos a andar com Jesus, nós temos uma identidade do mundo, de valores, de percepções, daquilo que nos faz sentir quem nós somos, e vem todos de valores errados e não necessariamente bíblicos e eternos. Então a gente precisa de um reaprendizado. Então, ao conhecer a palavra de Deus, você conhece uma nova mensagem. E você já deve estar acostumado agora com o que falam de mindset. Quem já ouviu essa palavra? Tudo é mindset agora. Ele tem que até mudar o jeito de falar. É mindset, né? É uma mentalidade, é um conjunto de valores. A Bíblia, ela vem nos colocando um mundo que a gente não conhecia. E a gente começa, pela fé, a acreditar que esse mundo é possível viver. É por isso que você está aqui, amém, igreja? Porque você entendeu que há um mundo diferente para você viver, que não é o que falam por aí, é o que a palavra de Deus fala e que o Espírito Santo faz dentro de mim e de você. Então, nós precisamos do conselho como proteção contra decisões precipitadas. Tinha algo que eu dava muito valor na minha vida, exageradamente, e eu direcionava dinheiro do meu orçamento para aquilo. E um dia eu estou no meu discipulado e eu ouço a palavra:
para de fazer isso. E eu não gostei nada. Mas tinha algum motivo para eu estar ouvindo aquilo que eu estava ouvindo. Por que estava sendo falado daquele jeito? Faz de outra forma, pensa mais, reflete mais, calcula mais. Eu estava tendo um conselho de graça, eu não estava pagando nada. Sabia que você não paga por discipulado? Aleluia, é feito por amor? Então valoriza. Uma hora do pastor, uma hora do seu líder, uma hora de um amigo, de alguém, está dando vida na sua vida, está gastando a vida para te dar um conselho. Quem está entendendo diz amém. Presta atenção. E eu parei para pensar naquilo e eu falei, eu preciso mudar alguma coisa nessa área, porque senão não estava chamando tanta atenção do meu discipulador, ele não estava tentando colocar um valor novo dentro da minha vida. E olha, deixa eu dar uma diferença, fazer uma diferença entre dois reis. Salomão é tido como o homem mais sábio que a gente tem notícia. Ele escreveu esses livros de sabedoria da Bíblia. E quando ele é determinado por Deus para dirigir o povo, ele poderia pedir muitas coisas, ele tinha o direito, mas ele pede sabedoria. E Deus, que aparece em sonho, fala com ele, diz, não vou só dar sabedoria, eu vou dar as coisas que os outros reis também têm e terão. Mas existe aqui em 1 Reis 12, o filho de Salomão que prefere ouvir os jovens em vez dos anciãos. Jovem tem energia, mas não tem experiência. Jovem tem vontade de fazer, tem pressa para fazer e funciona para muita coisa, mas nem sempre a pressa é o que responde à necessidade da gente. Aquele homem recebe um conselho de falar com os anciãos, aqueles que já aconselhavam o seu pai no reinado. Mas não, ele decide ouvir os seus amigos. E a verdade é que o reino foi dividido. Houve uma guerra tão grande, uma guerra civil, que o reino de Israel se divide em dois, porque esse cara não decide ouvir o conselho dos anciãos, mas ouvir jovens imaturos com conselhos inexperientes. Ao contrário, porém, a gente tem em 2 Crônicas 18, Josafá buscou saber se havia algum profeta do Senhor antes de ir à guerra. Foi buscar o conselho de Deus. Então, querido, você que é jovem de RG, muita hora nessa calma. Irmão, para você que, como eu, pode ter um RG mais avantajado, mais adiantado, mas às vezes tem áreas da nossa vida que ainda são jovens, imaturas, áreas que nós não trabalhamos, que não aprendemos. Ouça o conselho daqueles que são mais experientes. Você pode dizer amém para isso? Especialmente finanças. Gente, como isso determina dores ou alegrias na nossa vida. Eu sou do tempo da mobilete. Alguém lembra da mobilete? Meu Deus, quanta gente antiga aqui, aleluia. Gente, tinha uma frase lá em Campinas que a gente falava, mobilete ela dá duas alegrias, uma na compra e outra na venda. Porque só dava problema aquele negócio. Entupia sempre o negócio, tinha que limpar e tal. Eu tinha um vizinho muito, muito legal. Eu não entendia porque o nome dele era Jorge. Mas porque ele era argentino e no J não tem som de R, então era Jorge, mas ele dizia que o nome dele era Jorge. O Jorge, ele tinha uma mobilete, ele me emprestou e eu era meio louquinho, né? Mas não tão louquinho. Eu disse hoje no almoço, a gente estava brincando, eu ajudei muito meus pais a santificarem Deus orando por mim, aleluia. Foi um tempo que meus pais oraram muito na minha adolescência. Eu lembro de pegar essa mobilete, emprestar, e eu quase me esborrachei, porque eu fiz a curva, não sabia fazer a curva, então eu entrei na calçada, e a nossa rua, ela tinha árvore em frente a todas as casas. Então tinha muro de um lado, as árvores do outro, eu consegui passar no meio, né, coisa de filme, Indiana Jones, essas coisas, mas graças a Deus não rachei a minha cara. Mas se eu tivesse um conselho, você está puxando o acelerador, faz a curva, solta um pouquinho. O Jorge, talvez, por ser novo, não falou nada. E bora lá, né? Que a vida é para ser vivida, mano. Não, eu não tinha noção, eu podia ter me machucado seriamente. Mas tem coisa que na vida é assim, uma alegria na compra, outra na venda. E a gente é tão emocional, não sei por que eu estou falando tanto de finanças aqui, mas Deus sabe, eu acredito. Querido, tem hora que você tem que assumir que você fez uma coisa errada e manda embora o problema. Ah, mas eu vou perder 5 mil nesse carro, melhor do que os outros 50 de juro que você vai pagar. Depois vocês pedem conselho para o pastor aqui, aleluia. Né?
o conselho, ponto 2, contra decisões precipitadas. Ouçam as pessoas experientes e tementes a Deus, experientes e comprometidas com a verdade bíblica. Tem várias maneiras de você viver a vida. Nós decidimos viver a nossa vida de acordo com o padrão da palavra de Deus. Amém, igreja? Então nós temos que tirar as ideias erradas da cabeça e entender quais as ideias de Deus. A gente precisa se permitir entrar nesse lugar. Nem todo conselho é sábio. É preciso discernir. Se estiver contra a palavra de Deus, não é sabedoria divina, que é o primeiro ponto. Sabedoria divina com fundamento. Agora, se você não conhece a palavra de Deus e você recebe um conselho, não tem como olhar o gabarito. Aí você não passa na prova. Então a gente precisa conhecer, e não é só caixinha de promessa. Quem é do tempo da caixinha de promessa? Meus pais tinham uma caixinha de promessa. Mas só tinha promessa, né, irmão? Não tinha aviso que a rua ia acabar, que você ia dar com a cara no muro. Então a gente não pode viver só de promessa, esperança. A gente tem que viver de realidade. Por isso que a gente precisa conhecer a sabedoria da palavra de Deus, que se revela também nesses livros. Terceiro lugar, de 4, o conselho, receber o conselho, buscar o conselho, descobrir o conselho, como alinhamento com a vontade de Deus. Poderia até ser antes de decisões precipitadas, alinhamento com a vontade de Deus. Então, eu como jovem, eu tinha as minhas ideias, eu tinha meus planos, eu tinha os meus sonhos, e alguns deles não estavam alinhados com a palavra de Deus. Eu queria ir atrás do que eu tinha vontade. Então, algumas das coisas que eu busquei, eu precisei voltar atrás, me arrepender e buscar o conselho de como começar de novo, ou como consertar, ou como arrumar, ou aquela velha, trocar o pneu com o carro andando. Então, é melhor sempre começar certo, mas nem todo mundo consegue, aliás, ninguém consegue acertar tudo. E é aí que entra o que eu quero chamar a sua atenção mais uma vez, o Espírito Santo como conselheiro. Queridos, quantas coisas que eu já deixei de errar porque eu ouvi uma voz interior. E para os homens, deixa eu dar uma dica. Ouça sua esposa, irmãs, dá glória a Deus aí, né? Irmãos, de novo, se ela falar não concordo, pensa um pouco mais. Quem é casado, homem? Levanta a mão, por favor. Não, só os homens. Irmão, para de ser cabeção. Eu fiz um negócio 2 anos atrás lá. Minha esposa falou: não estou gostando. Não deu nada certo, jogou praga. Não, eu podia ter orado mais, ouvido mais, esperado mais. Mas nós homens, a gente quer dominar o mundo, amém, irmãos? Aleluia. A gente tem ideias mirabolantes, tudo vai dar certo o que a gente imagina. Tudo. Mas não é assim. Área de finanças, procura quem já andou mais. Olha para o mercado, lê as notícias, percebe o que está acontecendo. Nenhuma decisão de comprar um carro que vale o preço de uma casa é inteligente, irmão. Não precisa nem perguntar para a esposa, já estou te falando, aleluia. A gente precisa pensar à frente, onde que vai dar. Ouvir pessoas experientes. É casamento, é uma casa. Finanças é uma casa financeira. Casamento é uma casa que a gente está construindo, precisa de fundamento, precisa de material para subir, depois precisa de proteção. Mesma coisa, a gente precisa de conselhos. Busca quem sabe o que está falando. E, além da palavra de Deus, o Espírito Santo como conselheiro, como consolador, paracletos, aquele que aconselha, que intercede, que guia. Paracletos no grego significa ajudador, advogado, conselheiro. Jesus falou assim: Ele vai confirmar todas as palavras que eu vos tenho dito. Nós precisamos de uma vida que inclui o Espírito Santo na direção da nossa vida. Nós precisamos. E é cultivado. Quem tem alguma amizade aqui? Quanto tempo você gastou para ter essa amizade? Quantos encontros? Quantas horas? A gente fala, mas a gente tem que ouvir. É a mesma coisa com o Espírito Santo. Pô, mas ele é invisível, não sei se eu vou ouvir. Tenta. Experimenta, pratica. Para que você possa ter. Meu pai dizia de maneira bem simples que o Espírito Santo ele trabalha com um semáforo interior. Tem vermelho,
amarelo e verde. A gente já tem um certo sexto sentido, como se diz. E a gente está orando, e começa a vir aquela sensação de que não vai dar certo. Quem já passou por isso? Aí você foi lá e fez. Mas acontece. Mas a gente tem aquela sensação. Aí tem a outra, tem um amarelo. Tipo, presta atenção, uma advertência. Você não sabe. Então, tinha um outro negócio que eu ia fazer. E aí, a esposa veio com advertência. E eu não entrei. Falei, não vou entrar nesse negócio. Já tinha errado no outro também, né? Teve outros que deu certo. Mas a gente precisa ter essa percepção, ouvir. E quando o casal está alinhado, a esposa tem um radar. E às vezes a gente, imaturo, diz assim, ela não quer o meu sucesso. Ao contrário, ela não quer o insucesso dela, né? Então, assim, conversa mais. O dinheiro é dos dois, precisa de sabedoria. Resolveu casar, o dinheiro é dos dois. A cama é dos dois, o prato é dos dois, a panela é dos dois, o carro é dos dois, o dinheiro é dos dois. Então precisa de sabedoria. Isso fala assim, então faz, também não vai dar certo, irmão, não, né? Porque chega uma hora que cansa. Então faz, dá, até. Aí a irmã tem que ter mais calma nessa hora, mais sabedoria também, lembra? Palavra dura suscita ira, palavra branda desvia o furor. Muita hora nessa calma. O Espírito Santo. A gente precisa de discernimento. 1 João 4,1, a gente usa isso só de maneira espiritual. O que diz lá na palavra de Deus? Amados, não creiam em todo espírito, mas provem se os espíritos são de Deus. E aí, se você, como eu, tem muito conhecimento da palavra, cresceu num ambiente desse, está na fé há muito tempo, você já pensa o seguinte, tem que provar se os espíritos são de Deus. Vou orar aqui agora, botar a mão na cabeça da pessoa, se for do diabo, não vai prosperar. E, ok, isso está certo também, mas deixa eu falar para você, tem o espírito humano, não tem só o espírito maligno. As coisas idiotas não é o demônio que faz, é a gente. Ou nós vamos fazer igual o crente passou na rua, viu o diabo sentado, né, na calçada chorando. Era crente mesmo, que não assustou nem ver o diabo. Aí ele falou, ô diabo, o que está acontecendo? Você está chorando? Ele falou, esses crentes, cara, eles me culpam por tudo. Não fiz nada. A gente faz coisa, né, que não devia. E aí, não, que o diabo se levantou contra nós. Isso é fácil, né? Culpar o diabo. Porque Deus não dá para culpar, né? A gente tenta às vezes. Né? Então, queridos, são decisões. E o espírito humano, ele precisa do discernimento espiritual divino. Porque senão a gente faz leituras erradas. As pessoas de sucesso do mundo, queridos, que não incluem Deus na sua equação, elas incluem uma análise criteriosa para fazer o que fazem onde eles têm sucesso. Não é por amizade, não é porque facilitou, entendeu? Não é porque passou o carro no nome dele 60 vezes que é benção para você assumir. Não, não é. Tem critérios, tem segurança jurídica, tem sentido, o mercado está pronto, quanto que põe, quanto que recebe, né? Como é que funciona essa coisa? Eles fazem isso por critérios de inteligência, então fica mais fácil, não quebrar a cara. E eles também não ficam culpando o diabo, eles vão lá e começam outra coisa. A gente precisa então entender, né, que o Espírito Santo, ele vai testar o nosso espírito, as nossas intenções, as nossas decisões e percepções. Tem coisas que Deus pode falar assim, todo mundo pode ter, mas não é o meu tempo, pode ser o do outro. Só que aí às vezes a gente tem inveja, ciúme, ele pode, eu também posso, ele abençoa, Deus também me abençoa. Aí a gente força a bênção e a gente cria um sistema para provar que Deus está com a gente e depois a gente vê que não, foi tudo invenção da nossa cabeça. A gente precisa também provar. Então, a palavra e o Espírito Santo, eles vão provar as intenções do nosso coração. Quem está entendendo? Amém? É o filtro. Cara, eu estou pensando tal coisa, mas onde que eu encontro? E aí fica a dica. Irmão, tudo que tem que ser decidido rápido, não é bom você entrar. É agora, é só agora. Todo curso assim é assim, né? É só agora. E se comprar, leva ainda... Eu decidi, eu não entro mais nessa. Tudo que for desespero, acionando minha ansiedade, não vou fazer. Sempre tem uma janela para quem estiver preparada. A oportunidade está esperando o preparado. Você pode dizer amém? A pessoa preparada. Então, financeiramente, tem um plano.
Se é no amor, querido, saiba o que você quer em Deus, que Deus vai preparar para você a pessoa para você passar o resto da sua vida. Nada que é desesperado vem de Deus. Posso ouvir um amém? Terminando essa mensagem, o conselho também, né, como crescimento espiritual e ministerial. Então, liderança sadia busca conselho. Então, tem pessoas que às vezes chegam entre nós, têm dons, têm talentos, e deixa eu falar para vocês, vocês são ricos de dons e talentos que Deus já colocou em vocês. Posso ouvir um amém de vocês? Amém? Mas tudo tem um tempo entre colocar o fruto e frutificar. Às vezes alguém chega aqui, né, pastor? Não tem paciência de esperar o processo. Muitas vezes a bênção está no processo. Está em esperar, em ter paciência para frutificar. Até ministerialmente falando, não só espiritualmente falando, existe um tempo de conversão. A gente é criança espiritual. A gente vai crescendo. Tem 5 palavras no Novo Testamento para filho. Sabia disso? 5. Quando fala de Jesus, o Filho de Deus, é Ruios, é o Filho perfeito. Chegou no topo. Aliás, são 4, perdão. Eu preguei uma com 5 que eu coloquei um 5º estágio de perfeição. São 4. Então você tem a criança, você tem o adolescente, você tem o jovem, você tem o filho maduro. Então a gente precisa ter paciência espiritualmente, ministerialmente. Então, liderança sadia busca conselho. Pastores, líderes, empreendedores, todos precisam de conselhos bíblicos e espirituais para governar com justiça e sabedoria. Mais um provérbio para você. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Eles funcionam, vai dar bom. Faça a guerra com prudente direção. Qualquer que seja o que você chama de guerra, de luta, né? Teve um infeliz, chegou na igreja, falou, irmão, né? O outro cumprimentou. Como é que vai a luta? Ele falou, ficou lá em casa com as crianças. Isso aí não dá certo, irmão. Não funciona, né? A nossa luta é aquilo que a gente elege para vencer. O cônjuge não é luta, irmão. A gente que tem pouca sabedoria. A Bíblia diz aqui, quem não tem sabedoria, peça a Deus. A verdade é que a gente que arruma os problemas que a gente tem. Muitas vezes. Então, o conselho, né? Planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faça a guerra com prudente direção. Então, para terminar e juntar tudo em alguma coisa para você sair daqui, lembrando de 4 pontos. Lembra que você está sentado numa cadeira com 4 pés. Então você, em primeiro lugar, conselho como fundamento da sabedoria. Fundamento. Segundo, proteção contra decisões precipitadas. Proteção. Conselho como alinhamento. Então, a gente tem fundamento, proteção, alinhamento, e, em último lugar, crescimento. E para fechar, aplicação prática. Como buscar e aplicar conselhos bíblicos? 1. Ore antes de qualquer decisão. Antes de qualquer coisa, você é um ser espiritual. Nós precisamos entrar em contato com Deus através do Espírito Santo e receber um download espiritual daquilo que a gente precisa fazer. Amém, igreja? Nós decidimos viver essa vida. Nós precisamos praticá-la. Também, eu quero dizer, né, busque essa orientação do Espírito Santo. Ouça pessoas que têm vida com Deus. Seu carro dá problema, você leva para quem? Mecânico. Você vai atrás de quem sabe. E às vezes aquele ali não sabe, você vai atrás do outro que sabe da sua marca ou o problema. Então a gente precisa de pessoas que têm vida com Deus para viver a vida de Deus. Conselheiros espirituais maduros, líderes bíblicos, cristãos, tementes ao Senhor. E essa casa tem o suficiente para você. E se não tivesse faltar alguma coisa, eu tenho certeza que os líderes acabam de dizer, vou chamar mais alguém para te ajudar especificamente. Né? Eu faço isso lá. Essa área ainda não tem tudo que você precisa, mas eu conheço esse livro, eu conheço esse canal, eu conheço esse pregador, e você vai ser abençoado ouvindo essa pessoa. Então busque conselho. E submeta o conselho à palavra de Deus. Né? Você nunca deve receber um conselho de um pastor, por exemplo, me coloco nesse lugar, larga esse homem, larga Samuel, que Deus tem coisa melhor para você. Não é desse jeito. Busque sabedoria da palavra de Deus. Nenhum conselho que contradiz a Bíblia deve ser seguido. Quarto e último lugar, dentro dessa aplicação prática, avalie os frutos do conselho. Produz paz. Te aproxima de Deus. Confirma o propósito de tudo que você tem buscado. Então, conclusão. Um coração humilde. Repita comigo. Um coração humilde é solo para a sabedoria.
Provérbios 9:9. Instruir o sábio, ou seja, o cara já é sábio. A Bíblia está dizendo, se você ensinar o sábio, ele se fará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá em entendimento. A humildade de buscar conselhos é sinal de maturidade e dependência de Deus. E se essa palavra incomodou você, querido, provavelmente você vai ter que trabalhar, né, o seu orgulho, porque todos nós dependemos de bons conselhos vindos de Deus e de pessoas experientes. A humildade de buscar conselhos, já li isso, é sinal de maturidade e dependência de Deus. E para finalizar, você tem tomado decisões com base em conselhos ou apenas em sentimentos? Os sentimentos, eles são perigosos. Nunca tome decisões em sentimentos que você está vivendo. Nunca fale o que você não deve, você que é casado, ou pai, ou mãe. Não fale o que você está sentindo nos seus sentimentos. Recolha. Eu quero compartilhar o que eu aprendi e tenho aplicado na minha vida. A Bíblia diz que o tolo calado se passa por sábio. Eu recebi uma mensagem essa semana, irmão. Eu pensei todas as coisas que você puder imaginar. Preguei da cruz, escrevi um texto na minha mente, destruindo a pessoa. Eu falei, isso não é de Jesus. Ela me acusava de algumas coisas. Eu falei, não é de Jesus. Aí a gente que conhece a palavra de Deus já sabe o que é do homem, o espírito humano, que tende a fazer as coisas do diabo, porque Tiago escreve, diz que existe uma sabedoria terrena, humana e diabólica. Eu falei, isso não é de Deus, não. Aí eu tenho que morrer para o meu o instinto primário, o sentimento primário, para dizer, Jesus vai viver em mim. Quem está entendendo o que eu estou falando? A gente não morre, a gente não deixa de existir. A gente decide morrer todos os dias para a nossa vontade, para que a vontade de Deus se estabeleça, como foi com Jesus. E o conselho é isso, querido. Muitas vezes ele vem contra a nossa vontade. O conselho ele vem muitas vezes contra o que nós estamos pensando. Então a palavra de Deus me trouxe um conselho. Não retribua mal com mal. Eu já tenho um conselho. Eu que decido seguir. A Bíblia diz, como eu li aqui, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eu já tenho 2 conselhos da palavra de Deus para não reagir a uma mensagem mal criada. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu que escolho, você que escolhe. Agora, não culpe Deus, não culpe as pessoas, porque você fez más escolhas, porque o seu coração estava endurecido. Nós temos que quebrantar o nosso coração e deixar o Espírito Santo nos levar a um outro lugar de conquistas. É por isso que eu quis compartilhar essa palavra com você. Eu gostaria de orar, porque nós precisamos de oração. Hoje pela manhã eu assisti o culto ali, participei da Alcance Curitiba, e algumas pessoas de anos atrás me procuraram, me deram um abraço, e entre as coisas que eu falava, e a pessoa demonstrando amor e carinho, eu falava assim, ora por mim, só preciso de oração. Ore por mim, a gente precisa de sabedoria. Todos nós vivemos momentos difíceis na vida, não é verdade, queridos? E o que a gente precisa? Precisa de sabedoria, precisa de conselho. Porque o conselho ele vai construir a inteligência que, aplicada no momento certo, se torna sabedoria. A Bíblia também diz que o sábio discerne o tempo e o modo das coisas. E a outra parte desse versículo diz que aquele que guarda o mandamento não experimentará o mal. Então, quando a gente entende a hora de agir em Deus, os nossos frutos serão permanentes, serão eternos. Então, querido, não pense com a perspectiva apenas dessa terra. Pense com a perspectiva daquilo que é eterno. Amém? Eu queria te convidar a ficar em pé num sinal assim, Deus, fala comigo nessa noite. Mesmo se você for sentar depois por outra coisa aqui na programação. Eu queria te convidar a fazer uma oração, em primeiro lugar, abrindo mão de tudo que hoje você reconhece que está te atrapalhando, que está te incomodando. Você pode pensar numa pessoa, você pode pensar num problema, ele pode ser financeiro, ele pode ser na criação dos filhos, ele pode ser problema com seus pais, como eu tive problemas emocionais com meu pai, pode ser na área financeira, eu não sei, mas você veio aqui não só para receber, você veio para entregar alguma coisa. Não há culto sem entrega. A palavra de Deus, o Velho Testamento, diz que as pessoas tinham que se apresentar diante de Deus com algo para entregar.
E esse algo para entregar não é só quando nós contribuímos financeiramente. Você entregou sua adoração, você entregou seu tempo para estar aqui diante de Deus, ouvindo essa palavra. Mas a palavra também diz que nós devemos entregar nossas dores, nossas dúvidas, nossos medos. E se essa palavra falou ao seu coração de buscar o conselho, busca o conselho de Deus. Feche seus olhos, comece a falar com o Espírito Santo agora. Senhor nosso Deus, nós viemos a este lugar, Senhor, para ouvir o Teu conselho. Não apenas levantar as nossas mãos e cantar aquilo que nós sabemos que é verdade. Pela fé nós sabemos quem o Senhor foi no passado, quem o Senhor é no presente e quem o Senhor será no futuro. Nós cremos pela palavra do Senhor e a confirmação do Teu Espírito que a Sua natureza é boa e aquilo que o Senhor faz, a Sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Mas, Senhor, o Senhor precisa do material humano, o Senhor precisa do material do vaso, e nós somos Seus vasos, e o Senhor é o oleiro. Senhor, olha o coração dessa igreja, olha o coração do Seu povo, olha o coração desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa pessoa que possa ser mais idosa. O Senhor conhece as dores dos nossos corações, é o Senhor que enxuga as nossas lágrimas. Mas nessa noite, Senhor, nós queremos ofertar ao Senhor a nossa justiça própria. Nós queremos ofertar ao Senhor, abrir mão do nosso orgulho, da nossa altivez, da nossa soberba de não querer ouvir ninguém. Nós queremos, Senhor, agora pedir que o conselho do Senhor se estabeleça na nossa vida, mudando a nossa história e permitindo que essa unção do Senhor, que é a bênção do alto, venha com muito menos esforço nas nossas vidas, apenas porque nós estamos alinhando o nosso coração. Nós falamos do Seu conselho, Pai, como fundamento. Nós falamos do Seu conselho como proteção. Nós falamos do Seu conselho como segurança. Nós falamos do Seu conselho de tantas formas. Nós queremos ouvir a Sua voz, Pai. E eu creio que nós ouvimos ela falar de uma maneira genérica para todos os ouvidos, mas o Senhor, o Espírito Santo, é aquele que trabalha a palavra que nós chamamos de palavra rema, não a palavra logos que cai em todos os corações, mas aquela que é específica. E o Senhor, o Espírito Santo, sabe o que cada um tem que ouvir. O Senhor não é apenas um conselheiro, o Senhor é também um consolador. Vem consolando agora, Senhor, essa mente amarrada em dores que estavam, Senhor, prendendo ela no passado por más decisões, maus conselhos. Eu quebro esse jugo agora, em o nome do Senhor Jesus. Aceite essa palavra sobre a sua vida. Eu percebo no Espírito pessoas que ainda estavam presas em algumas amarras do passado, mas o Senhor vem com a espada da palavra, uma espada de dois lados, para dizer: eu corto as suas amarras nessa noite, eu te torno livre em condições de novas escolhas, porque eu sei aquilo que eu tenho pensado ao seu respeito. Eu tenho sobre você um futuro de paz e não de mal, um futuro para te prosperar. Ah, Espírito Santo de Deus, nos toca nessa noite, nos leva a um novo lugar. Senhor, que se ouça aqui a canção e o júbilo daqueles que têm sido libertos pelo Senhor, porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. As suas promessas são vivas e verdadeiras para cada um de nós. Senhor, traz força àquele que se sente cansado, dá asas para voar, Senhor, aquele que sente que não tem mais pernas para caminhar. Senhor, renova o ânimo daquele que chegou hoje aqui pedindo: Senhor, traz um refresco para minha alma. Nós nos aproximamos da sua cruz, porque ela nos abençoa, porque é dela que saem as palavras de vida eterna, como disse Pedro. É elas que revigoram o nosso ânimo. São as suas palavras, Senhor, que despertam a nossa fé, que renovam a nossa esperança e que nos marcam, Senhor, o encontro com o seu amor. Que a gente possa ouvir o teu conselho, Senhor, nessa noite. E, Senhor, recebe, Senhor, o nosso louvor. Nós temos um louvor. Vamos adorar a Jesus. Recebe, querido, a porção que Deus separou para você. Vou construir minha vida em ti.
somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir, diga. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou. Vamos cantar mais uma vez. Eu vou construir, diga. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser. Tu és santo, Senhor. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o. Tu és santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Diga pra ele, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado, Jesus, que não somos merecedores de nada, mas a sua graça, o seu favor nos encontrou. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. Oh Deus, como comunidade, como igreja, Senhor. Obrigado por esse tempo, Senhor Jesus. Pai, abençoa a vida de cada um aqui. Abre, Pai, oh Deus, a nossa mente, Senhor, para que nós possamos ser ministrados, Senhor. Oh Deus, para que nós possamos, Pai, ser tocados no nosso coração. Senhor, eu oro em nome de Jesus, que cada palavra, cada oração, oh Deus, cada agir do Senhor aqui, cada semente que foi plantada hoje sobre cada coração, eu tenho convicção que cada um aqui nesse lugar foi ministrado hoje, oh Deus, no seu interior. Pai, que essa semente no tempo do Senhor possa dar o seu fruto. Nós proibimos o inimigo de roubar essa semente, Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Paulo, oh Deus, pelo ministério dele, oh Deus, por tudo aquilo que ele tem se engajado e feito ao reino, Senhor. O Senhor tem nos recompensado, o Senhor tem recompensado a vida dele e nos recompensado para hoje sermos, Pai, alimentados através da vida dele. Senhor, leva-nos em segurança, dá-nos uma semana abençoada. Eu oro em nome de Jesus, seja uma semana abençoada, nós possamos se cercar de conselheiros, oh Deus, nós possamos se cercar de pessoas tementes ao Senhor, nós possamos se debruçar, Senhor, oh Deus, se deleitar, Senhor, na Tua palavra, Senhor, oh Deus, e ali encontrar as respostas para aquilo que temos buscado. Eu oro em nome de Jesus, que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos,
para todo sempre. Se você crê, diga amém. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Vá em paz, que o Senhor te guarde. Que seja uma semana abençoada. Amém? Não esqueça de cumprimentar o irmão da esquerda, da direita, e convidar ele para jantar na sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe.